Bom dia, hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Passa a valer no próximo dia 20 o novo valor da contribuição mensal dos MEIs. O MEI caminhoneiro também vai aumentar. O governo faz parceria com o Serasa para ampliar o alcance e facilitar o acesso dos endividados ao Desenrola Brasil. E você vai conhecer uma microempreendedora que quer ir mais longe no seu negócio. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O jornal de hoje começa com uma dica para você que acaba de se formalizar como MEI. A emissão da nota fiscal de serviço é obrigatória para empresas. O processo é simples e pode ser feito totalmente online. E para ajudar o microempreendedor individual, o Sebrae preparou uma série de 10 vídeos com todas as orientações para facilitar a vida dos MEIs. Nos vídeos, o empreendedor vai encontrar dicas sobre como se formalizar como MEI, como fazer o cadastro no portal gov.br, como emitir as guias do MEI em atraso, entre outros conteúdos. Para acessar, basta ir ao portal do sebrae.com.br. E atenção você que é microempreendedor individual, a contribuição mensal terá novo valor a partir da semana que vem, dia 20. E vale para todos os empreendedores com faturamento anual dentro do limite de R$ 81 mil. Com o salário mínimo atualizado para R$ 1.412, o DAS-MEI neste ano vai variar de R$ 70,60 para R$ 76,60, a depender da atividade desempenhada. No setor de comércio e indústria, por exemplo, a contribuição será de R$ 71,60. No setor de serviços, R$ 75,60. Já no segmento de comércio e serviços, R$ 76,60. O documento é calculado pela soma das tributações do INSS, pelo ISS, Imposto sobre Serviço, e pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. No caso do MEI caminhoneiro, o valor da contribuição varia entre R$ 169,44 e R$ 175,44, a depender do tipo de produto transportado e do local do destino. O cálculo considera 12% do salário mínimo para o INSS e as mesmas quantias do microempreendedor individual tradicional para ICMS e ISS. Vamos conferir. A contribuição municipal do caminhoneiro passa para R$ 174,44. Já a fora do município será de R$ 170,44. Para quem lida com produtos perigosos, R$ 175,44. E para quem trabalha com mudanças, o valor é de R$ 175,44. Com o pagamento em dia do DAS-MEI, o empreendedor tem direito a benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio-reclusão para familiares. A emissão do documento pode ser feita pelo portal do Sebrae, acessando o ambiente personalizado Meu Mural. E é possível emitir o DAS mesmo sem CNPJ MEI vinculado. Mudando de assunto, um dos grandes benefícios ao se formalizar como MEI é poder emitir a nota fiscal de serviços eletrônica. Com ela é possível acessar novos mercados, vendendo até para empresas. Outro benefício é garantir descontos nas compras da empresa ao utilizar o CNPJ. Uma empreendedora do Distrito Federal sabe bem o que é isso e quer ir mais longe. Vamos conferir na reportagem de André Lage. A rotina da Karina começa cedo. 7 horas da manhã, a moradora de Águas Lindas, cidade que fica no entorno do Distrito Federal, começa os afazeres como dona de casa, mãe e empreendedora.
A primeira tarefa é deixar a filha de 4 anos brincando para depois colocar as mãos na massa. Ela encontrou na venda de brigadeiros gourmet uma fonte de renda. Eu sempre gostei de empreendedorismo, né? Não só pelo brigadeiro, mas eu sempre gostei de fazer doce. No meu antigo serviço eu levava, as pessoas até brincavam, né? Ah, não sei o que, quando é que você vai? Eu quero ser sua cobaia, né? Então eu levava doces, né? Para ver se realmente dava para me vender lá. Só que assim, como eu saía muito tarde do meu serviço, não dava para me vender, porque até eu chegar, fazer janta, fazer os doces, então eu deixei de lado. Então depois que a minha filha nasceu, eu assim, surgiu essa ideia, né? Além do mais, né? Eu estava desempregada e eu procurei uma forma de ganhar um dinheiro, né, para sustentá-la. Depois da massa pronta, a pequena empreendedora pesa as bolinhas para os brigadeiros ficarem todos do mesmo tamanho. Essa medida, além de deixar os doces mais bonitos, evita desperdício e gera mais lucros para o empreendimento. Eu peso, na verdade, para ficar, né, igualzinho, bonitinho, certinho, padrão, né? Porque, assim, o cliente, ele já olha, ele come com os olhos. Então, assim, se ele vê um brigadeiro pequeno ou grande demais, ele vai ver ali não tem profissionalismo, né, do tipo. Então, assim, eu procuro pesar também para também não sair um maior que o outro, para também não dar menos caixinhas, né? Porque dando menos caixinhas, eu vendo menos. Então, se eu pesar ficar grande, aí vai dar menos caixinhas para me vender. Então, a forma de pesar é isso também. Antes de ir para a rua, os brigadeiros são confeitados com muito capricho e colocados em caixinhas. Agora é hora de ir para a segunda parte do dia. Mas antes, um lanchinho para aguentar o batidão não pode faltar. A filha fica com familiares e, como não há dificuldade para a Karina, o trajeto até chegar a um ponto de venda é feito de ônibus. Os produtos são vendidos em várias cidades do Distrito Federal. 1 hora de viagem e a pequena empreendedora chegou aqui em um dos pontos que ela comercializa os brigadeiros. E a abordagem da Karina é bem diferenciada. Olha ela aqui se aprontando para vender. Como é que é, Karina? É um personagem que você veste aqui para poder vender os brigadeiros? Sim, na verdade eu me visto de pereirão, né? Eu abordo as pessoas de uma maneira diferente, né? Para as pessoas se surpreender e acaba que compra o doce, acaba que dá um sorriso, né? Tá certo. Então, boas vendas. Vai lá trabalhar. Vamos lá. E com esse pique e muita alegria, a empreendedora vende cerca de 35 caixinhas de brigadeiro por dia. E a Neuma não perdeu tempo e comprou logo as guloseimas para adoçar a vida. E olha, aprovou os doces. A gente compra pela criatividade dela também, né? Muito criativa, achei bem bacana, tá? E o plano da Karina é ir muito mais longe. Ela quer montar uma fábrica de brigadeiros e fazer a marca Doce Pereirão ser cada vez mais conhecida no mercado. Na verdade, mostramos na reportagem os benefícios para quem se torna microempreendedor individual no Brasil. 76% dos consumidores brasileiros têm o costume de parcelar suas compras. Móveis e eletrodomésticos chegam a ser pagos em até 18 meses. Os dados são da Serasa. Já as oficinas mecânicas só parcelam em até 4 vezes, o que não está contribuindo para alavancar os negócios. E para explicar como as oficinas mecânicas podem aprender a vender financiado, nós vamos conversar agora ao vivo com Marco Del Corso, ele que é CEO da Work Inovação. Marco, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso te receber aqui para essa conversa. Marco, é possível modernizar o segmento das empresas de mecânica de automóveis para que elas possam alavancar seus negócios? Totalmente, Bruno. Como eu costumo dizer, o segmento automotivo ele está um pouco defasado em relação a outros segmentos que já praticam isso. Como eu costumo dizer, as pessoas normalmente vão até uma rede de magazines e compram móveis, eletrodomésticos em 18 vezes. E esses valores praticados em móveis e eletrodomésticos são muito semelhantes ao orçamento que você recebe na sua oficina. Só que na sua oficina normalmente as oficinas oferecem para você em 4 vezes. Além do que, quando se compra eletrodomésticos e móveis, existe o prazer de aquisição. E normalmente na oficina existe a obrigação da manutenção.
Então, a gente aconselha. E uma outra coisa que acontece também é que quando o dono do carro, então, chega até a oficina e recebe esse orçamento, ele acaba tentando reduzir o orçamento, cortando itens. Isso que ocasiona que ele acaba saindo com a manutenção incompleta do veículo. O que gerou isso? Essa questão do crédito também, não podemos esquecer, né, gente, que nos últimos 5 anos os bancos apertaram um pouco o crédito das pessoas físicas. Então, a família que tem um ou mais cartões de crédito tiveram seus limites reduzidos nos últimos anos. E ele tem que fazer um pouco mais de seleção na hora de fazer as suas aquisições. Então, na hora que ele chega na oficina e recebe um orçamento um pouco mais salgado, ele tenta reduzir esse preço e sai com seu carro não devidamente consertado. O que a gente propõe? Que seja feito um financiamento. Nos últimos anos surgiram uma opção que é muito semelhante ao CDC, né? Crédito Direto ao Consumidor, que eles hoje costumam chamar de Buy Now, Pay Later, né? Que seria compre agora e pague depois. O que a gente fez foi colocar esse recurso dentro de um sistema onde, à medida que o dono do carro está sendo atendido pela oficina, a oficina já consegue oferecer para ele o financiamento em até 24 vezes. Então, isso faz com que ele consiga pagar a manutenção do carro dele de uma maneira que é confortável para ele e consiga receber o carro devidamente consertado. E a oficina não reduz o ticket dela, né? Porque isso acaba... esse corte de itens do orçamento reduz muito o ticket médio da oficina. Então, a intenção é que a oficina consiga manter o orçamento dela, aumente seu ticket médio e resolva efetivamente o problema do dono do carro. Agora, Marco, na prática, como aplicar esse novo conceito? Então, isso é uma excelente pergunta, Bruno, porque o setor automotivo ele não está acostumado a vender esse conceito. Quando você vai nessas grandes magazines, logo de cara você recebe a proposta de compre esse móvel ou eletrodoméstico em 18 vezes. Infelizmente eles falam sem juros, isso é um detalhe que eu não vou discutir aqui, mas de uma maneira geral eles já oferecem o produto em 18 ou 24 ou 12 vezes. A oficina, ela não tem esse costume, então o que ela acaba fazendo? Ela dá o preço à vista e quando o cliente fala que não pode pagar o preço à vista, ela fala, eu posso fazer esse preço em até 4 vezes. O cliente normalmente fala assim, 4 vezes ainda é pouco, ele fala, não, mas mais do que isso eu terei que cobrar juros de você. Obviamente, né, gente, qualquer financiamento existe alguma taxa de juros, mas esse segmento ainda não sabe lidar com isso. O que a gente aconselha é que a tabela de preços da oficina já seja formatada em, por exemplo, 18 ou 12 vezes. À medida, então, que o cliente recebe orçamento, ele recebe orçamento da mesma maneira que ele costuma receber os orçamentos nas grandes magazines, em 12 vezes. E aí, o cliente negocia com a oficina a melhor maneira de se pagar. Por exemplo, se 18 vezes é um pagamento muito estendido, a oficina fala, não, se você quer pagar em 12, eu te dou 10% de desconto. Então, isso ajuda muito no fechamento do orçamento da oficina. Então, ela precisa agora se adequar ao modelo de venda parcelado. Agora, na sua opinião, qual é o motivo dessa resistência por parte desses estabelecimentos mecânicos? E acho que é uma questão cultural, Bruno. A gente, ao longo dos anos, nunca foi praticado isso no setor automotivo. Lógico, se você for até as grandes redes de pneus, isso já se faz há bastante tempo. Eu acho que essa deficiência vem com a dificuldade de gestão de uma maneira geral que existe no setor automotivo. Como eu tenho dito, a maioria são micro e pequenas empresas, o nível de digitalização ainda baixo e eles ainda têm uma série de dificuldades administrativas. Então eu acho que levando uma série de conceitos, e o financiamento é um deles, para dentro desse tipo de estabelecimento, de microempresa, eles vão aprendendo a lidar melhor com conceitos novos de gestão. E o financiamento é um recurso muito importante para que ele consiga melhorar o seu faturamento e, fundamentalmente, aumentar o ticket médio. Mas, respondendo, é cultural e necessidade de melhorar o nível de gestão dessas microempresas.
Feito, é isso. Uma dica aí, um recado para os empreendedores do setor automotivo. Marco Del Cosso, CEO da Work Inovação, quero aqui imensamente agradecer a sua participação ao vivo conosco nesta edição do Jornal do Empreendedor. Eu que agradeço, Bruno, foi um prazer participar. No próximo bloco, cuidado com a dengue. Aumento no número de casos refletiu na procura pelos repelentes. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. O Ministério da Fazenda vai fazer parceria com a Serasa para aumentar o alcance e facilitar o acesso dos endividados ao Desenrola Brasil, programa para renegociação de dívidas do governo federal. Agora, as pessoas que entrarem no sistema da Serasa poderão ser direcionadas ao site do programa. Antes, o acesso ocorria apenas pela plataforma desenrola.gov.br. Quem acessar vai ter acesso às mesmas condições de renegociação, com pagamento que pode ser à vista ou parcelado, sem entrada e início do pagamento em 60 dias. Com a parceria, o governo pretende ampliar o acesso das pessoas ao Desenrola, já que a plataforma da Serasa tem hoje 88 milhões de brasileiros cadastrados. Até agora, o Desenrola Brasil já beneficiou cerca de 12 milhões de brasileiros, somando 35 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O programa termina dia 31 de março. 31 de março é o último dia para que você possa ir renegociar suas dívidas. E agora vamos falar para os empreendedores do e-commerce. Levantamento da Insider Monkey mostra que 85% dos consumidores globais já compram online e o Brasil está cada vez mais em evidência nesse cenário. O país ocupa hoje o 12º lugar no ranking de principais mercados de e-commerce do mundo e a expectativa é de que suba cada vez mais nessa lista. E quanto mais vendas, mais possibilidade de fraudes. Você, empreendedor, sabe como proteger seu negócio? Então se liga nessa entrevista com o Thiago Bertacchini, ele que é desenvolvimento sênior de negócios da Nettoni. Thiago, bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Como vai? Tudo ótimo. Não sei se pronunciei certo, Bertacchini, mas está aí você para me corrigir. Certíssimo. Perfeito. Que bom. Thiago, fraudes são comuns no e-commerce, a gente sabe disso. Agora, como proteger? Como o empreendedor ele pode aí evitar e, claro, proteger o negócio dele? Legal, Bruno. Bom, a gente sabe que hoje cada vez mais pessoas estão utilizando e-commerce, é um mercado que cresce aí mais de 2 dígitos todos os anos e os meios de pagamento também estão cada vez mais simples de se fazer online, né? É possível utilizar cartão, usar Pix, Buy Now, Pay Later, que vocês estavam falando na entrevista anterior. Então, tem várias formas das pessoas conseguirem pagar. E com isso também os fraudadores, que são geralmente criminosos cada vez mais profissionalizados, que têm acesso a ferramentas de fraude e não só desenvolvidas no Brasil, mas no mundo todo. Então, para isso, é necessário ter uma ferramenta de prevenção à fraude que esteja em dia, que esteja antenada com todos esses riscos, tá? Hoje, para você ter uma ideia, é possível que um fraudador facilmente obtenha seja de fóruns de redes sociais, fóruns públicos, fóruns privados, deep web, dark web, dados de qualquer pessoa que tenha tido algum contato com a internet em algum momento da vida. É possível obter suas fotos pelas suas redes sociais, é possível obter vídeos pelas suas redes sociais, fazer deepfake. Então, mesmo quem tem biometria facial hoje está sujeito a esse tipo de golpe e você tem dois problemas aí utilizando a biometria facial, né? Que você pode sim sofrer uma fraude e 2, ninguém quer ficar tirando foto toda hora, fazendo vídeo para fazer uma compra num site, para fazer uma compra de 100, 200, 500, R$1.000 que seja. Tiago, a gente percebe uma presença cada vez maior, principalmente de microempreendedores individuais no e-commerce, no marketplace.
E aí eu te pergunto, quais as principais ferramentas que esse empreendedor ele pode aplicar, adotar no negócio dele para que ele, de fato, não seja vítima desses fraudadores? Ótima pergunta, Bruno. Quando a gente está falando de um contexto de microempreendedores, ele vai estar sujeito a um marketplace, então acho que o primeiro passo é ele escolher com bastante critério qual que é o marketplace que ele vai trabalhar. Então tem que ser marketplaces que tem uma plataforma antifraude robusta, que sejam marketplaces que não sejam conhecidos por estarem sujeitos a golpes toda hora, ou que tenham muitas reclamações em Reclame Aqui, porque o que acontece? Quando você sofre uma fraude, você é a vítima como pessoa física, tá? Você é a vítima. E você vai solicitar para o seu cartão o estorno. E aí, quando você solicita esse estorno, quem fica com o prejuízo é o próprio lojista, tá? Então, o lojista, que é uma outra vítima, também fica com todo esse prejuízo. Então, pensando no lado do lojista, é necessário que esteja em uma plataforma que dê esse respaldo para ele não perder dinheiro tentando alavancar suas vendas. Tá? Eu já vi relatos de muitas empresas que quebraram porque não tinha uma solução antifraude robusta, e 80%, 90% de suas vendas em 2, 3 dias eram fraudes. E aí a pessoa não dá conta, ela não tem fluxo de caixa para arcar com todo esse prejuízo. Até porque a cada dia um novo golpe surge e cada vez mais sofisticado, né? Exatamente, Bruno. Hoje, fraudadores utilizam ferramentas de engenharia social para obter os seus dados. Eles utilizam bots, são aqueles robozinhos que ficam tentando acessar contas. Então, é muito mais fácil você invadir uma conta já criada com todos os dados positivos, com cartão salvo, do que você criar uma nova conta com dados sintéticos ou com dados obtidos, com dados comprados. Então, fraudadores, primeiro, utilizam bots para tentar invadir uma conta. Segundo, eles tentam maquiar que eles são bots, então eles utilizam diversas ferramentas super tecnológicas para parecer que são usuários reais, para não dar na cara que são fraudadores. Para você ter uma ideia, tem um cliente nosso que tinha uma dor enorme, que ele, para cada uma venda que ele tinha 10 a 20 logins no site. E ele pensava, poxa, eu não tenho por que ter esse tanto de login aqui no site. E aí, assim que ele contratou a gente descobriu que praticamente todos esses logins adicionais, na verdade, eram bots, eram tentativas de invasão de conta, e que ele estava sofrendo aí um ataque de fraude bastante grande. Tá certo, Tiago. Quero aqui agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muitíssimo obrigado, Bruno. Um abraço. O Brasil atingiu 520 mil casos de dengue este ano, segundo dados do Ministério da Saúde. E esse aumento se refletiu na procura por repelentes nas farmácias. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter André Lage. Na rotina da Luciana, o que não pode faltar é o uso do repelente. Ela acabou de se curar da dengue, mas sentiu na pele, quer dizer, no corpo todo, as dores causadas pela doença. Desde então, tem investido no produto para se proteger. O que tiver de repelente eu estou usando, principalmente aqueles que têm duração de 10 horas, porque são produtos que te ajudam, né, a evitar o mosquito e a evitar também a dengue, que afinal é uma doença que tá aí e dói, é doído sentir. As farmácias do Distrito Federal estão com as prateleiras cheias de repelentes. Afinal, ele é um dos itens essenciais na prevenção da doença. Essa farmácia, por exemplo, já coloca os produtos no balcão. A ideia é alertar o cliente sobre a importância do uso do produto. E as vendas por aqui dispararam. A gente tenta lembrar eles, mas às vezes não precisa nem a gente lembrar, eles já vê e pega o produto e leva. As vendas de repelentes nas farmácias em Brasília cresceram 60% nos últimos 20 dias. O aumento é reflexo do número de casos de dengue registrados no Distrito Federal. Segundo dados do Ministério da Saúde, o DF é a região do país com o maior índice da doença. São mais de 46 mil casos e 11 mortes.
Segundo o presidente do Sindicato das Farmácias do Distrito Federal, Erivan Araújo, apesar da alta procura por esse item de proteção, os estabelecimentos ainda estão preparados para atender a demanda. Os empresários do setor se prepararam com antecedência devido à sazonalidade da doença com a chegada do período chuvoso. O que a gente percebe aqui? As drogarias estão abastecidas porque elas contam com estoque que elas se prepararam para esse período de verão, que é normalmente quando tem um aumento maior na venda de repelente, protetor solar. Então ela já se estocou, prevendo que até março ali estaria uma venda bem substancial. Agora, nos últimos 20 dias, com esse crescimento da demanda, aí a gente realmente está puxando esse estoque que duraria até final de março e está usando para vender ele agora. Está pegando dengue muito, né? Eu já peguei nessas 2 últimas semanas de janeiro. E aí, agora muita gente pegando e eu estou levando para meus netos, primos, sobrinhos. E para mim também, né? Porque a gente pode repetir, né? A dose é muito ruim. Ainda segundo o presidente do Sincofarma, além dos repelentes, os medicamentos que amenizam os sintomas da dengue registraram alta. O que aumenta também nessa época com problema de dengue é a venda de paracetamol e dipirona. Isso cresce muito, o crescimento é muito expressivo, mas as drogarias elas já estão preparadas e com relação a paracetamol e dipirona, nós não vamos ter problema. Que são 2 produtos que amenizam os sintomas, né? E atualizando os dados, já são 23 mortos até ontem. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Nesse 16 de fevereiro, quero aproveitar para cumprimentar meus colegas repórteres do canal Empreender pelo seu dia. A todos vocês que têm a função de produzir notícias e matérias para bem informar os empreendedores de todo o país. Aquele abraço da nossa equipe. Outras notícias comigo às 11h30. Até daqui a pouquinho. Tchau!